Irmãos, abra a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Qual que é o tema desse mês, irmãos? Igreja viva. Igreja viva, né? Esse mês nós estaremos falando sobre a igreja viva. E vamos ler um texto aqui que fala de uma igreja. Alguns problemas que eles enfrentaram, algumas coisinhas. Vamos ver o que Deus nos ensina através desse texto. Todos acharam? Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Até aí, irmãos, poder sentar. O texto que lemos, eu já ouvi várias mensagens sobre ele, e o que sempre nos dá ousadia em repetirmos é o fato de sabermos que o Espírito Santo renova a sua palavra a cada dia. Você pode ouvir essa mensagem o ano inteiro, e cada vez Deus irá lhe falar de uma forma diferente. E se te parece às vezes que Deus está um tanto repetitivo contigo, é porque talvez Ele está te falando algumas coisas e você não está entendendo. Eu costumo dizer uma historinha que tinha um irmão que, quando ele estava no culto, ia o diácono João pregar, e o diácono João sempre pregava João 15, a videira. O pastor dava oportunidade para ele, ia lá, João 15, João 15, João 15, João 15. A gente passou o ano enchendo todo mundo com João 15 e falando João 15. E aí esse irmão, um dia, saturado, foi reclamar para o pastor: Ô pastor, pelo amor de Deus, põe o outro para pregar, porque o diácono João lá, toda vez que vai, é João 15, não aguento mais. Aí o pastor: e você entendeu? Não, então João 15 no irmão. Até você entender. Quando Deus às vezes é repetitivo, ou parece ser repetitivo, é porque nós não estamos entendendo o que Ele está querendo dizer. A hora que nós entendemos, Ele passa para a próxima lição. Irmãos, nesse texto, a primeira coisa que me chama a atenção, que a Bíblia diz que eles foram a um lugar, começaram ali um trabalho, havia uma escola de profetas, e eles começaram ali, e de repente, cresceu, o ambiente cresceu, e ficou pequeno. Não dá para imaginar que ao mudarem, ao começarem, eles já foram num número grande de pessoas, e o negócio já foi apertado, porque se eles estivessem num número grande de pessoas, e fossem olhar o lugar para começar a escola ali, eles iam olhar e falar: não, olha, esse lugar não dá para todos nós, não vai caber todos aqui, vamos ficar apertados, vamos achar outro. Eles teriam ido procurar um outro lugar. Mas fica bem claro para mim que o número original de pessoas que ingressou naquela escola de profetas era 1, mas cresceu com o tempo. Por que, gente, cresceu? Porque tinha vida lá dentro. Porque quando há vida, em todo lugar que há vida, ali haverá crescimento. É a vida que faz tudo crescer. O que é vida? Vida é a característica atribuída a organismos que evoluem desde o nascimento até a morte. Isto é vida. Por isso que aonde ela existe, ali haverá crescimento. Quando você corta uma madeira e tira ela, ela morre e para de crescer. Mas enquanto ela está na natureza, a vida corre por entre ela e ela cresce. Nós mesmos
enquanto a vida está em nós, enquanto o Espírito de vida habita em nós, nós crescemos. Porque é um processo natural o crescimento quando se há vida. Quando você tem vida em si, você cresce. Quando a igreja tem vida, ela cresce. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de forma coletiva, individualmente, porque nós somos igreja. Cada um de nós somos a igreja viva. Reunidos, somos a igreja, mas também somos de forma individual a igreja viva do Senhor na terra. Quando existe vida em nós, nós crescemos. Você já viu uma mãe chegar para uma criança? Eu nunca fiz isso para meus filhos. De chegar um dia e falar: Felipe, viu? Você lembrou de crescer hoje? Nicolas, você esqueceu-se de crescer esse mês? Ninguém faz isto, porque o crescimento é algo natural a todo ser, a todo lugar que há vida. No casamento, na família, aonde há vida, ali haverá crescimento. Agora tem um detalhe, gente. O crescimento traz implicações. Porque eles cresceram, o negócio ficou estreito, não ficou? Aumentou o número de pessoas, ficou apertado, porque todo crescimento traz implicações. Quando você cresce, as pernas crescem proporcional para que suporte o peso do corpo. Já imaginou se o seu tronco inteiro crescesse e a perna ficasse desse tamanho? Seria uma aberração, não suportaria, não daria para andar. Porque todo crescimento gera implicação. Qual é a primeira coisa que se pensa, que se lembra quando fala em crescimento? Base. Não dá para crescer, não dá para aumentar nada sem que aquilo não tenha uma boa base, gente. Quando você vai construir uma casa, se for uma casa térrea simples, a base é comum, não tem muito segredo. Mas vai olhar e observar um prédio grande de 10, 15 andares. Eu fico imaginando aquele prédio em Dubai, 250 andares. Como que não deve ser a base daquele prédio, não é? E você gasta muito tempo na base, para que ela suporte o peso que está em cima. E eu vejo muita gente querendo crescer, sem fortalecer a base, sem se preocupar com a base, gente. Olha, quando uma mulher vai fazer maquiagem, qual é a primeira coisa que passa? Base. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa, base. Vai montar um time de futebol, tem o time de base. Porque a base é importante para todo o sistema, para tudo. É necessário se ter uma boa base. Sabe qual é um papel das tempestades, dentre muitas? É revelar do que nós somos feitos. Qual é a nossa base? Olhe lá em Mateus, quando a Bíblia fala que um fez a casa sobre a rocha, o outro fez a casa sobre a areia. Veio a tempestade, e o que ela revelou? A base de cada um. As tempestades é que vão revelar do que são as nossas bases. E se você tiver uma boa base, vai vir vendaval, irmã. Vai vir chuva sim, viu? Não pense que não vai vir sim. Mas você vai ficar firme, não vai cair, vai ficar lá, ó, estancado, arraizado. Se tiver uma boa base. Não pode se pensar em crescimento sem antes se pensar em se fazer uma boa base, gente. E quando nós falamos de base para nós, estamos falando do quê? Em que a tua fé está alicerçada. No que a tua fé está alicerçada? Tem que estar alicerçada na palavra. É na palavra, gente. Por isso o cuidado de ser, aquela atenção toda, de verificar
O que é que você está absorvendo e levando para a tua base? Sabe, quando você pensa que um fez a casa na areia e o outro na rocha, areia não são pedaços de rocha, são pedaços de rocha. Um fez a casa sobre rocha, o todo, o outro sobre pedaços. Quando é que eu edifico a minha casa sobre areia? Quando eu estou observando só o que me convém na palavra de Deus. Quando a palavra vem para me incomodar, para exigir algo de mim, eu caio fora. Quando eu faço isso, estou edificando a minha casa sobre areia. Quando eu só procuro observar o que me convém. Mas quando a palavra vem para incomodar, para importunar, quando ela vem exigir uma nova atitude, eu caio fora. Terceira coisa, eles disseram: vamos! Sabe o que isso quer dizer? Que eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para melhorar aquela situação toda. Aqui não tinha ninguém acomodado, ninguém conformado com nada, gente. Vejo pessoas muitas vezes se revoltando e querendo bancar o revoltado com a vida, com a situação, mas não tomam atitude nenhuma que os direcione a algo melhor. Se revoltam, queixam, às vezes vêm para o pastor: ai, pastor, não aguento mais a minha vida e tal. Beleza, irmão. Então, e aí, está disposto a fazer o que for necessário para mudar ela? E aí, irmã, até onde você está disposto a ir para conseguir o que quer? Porque, ouça bem, a disposição em obedecer a Deus evidencia o quanto eu quero aquilo que eu estou almejando. O quão disposto eu mostrar, o quão disposto eu estou. Quando eu demonstro isso para Deus, é que vai evidenciar o quanto eu quero aquilo que eu almejo. E eu pergunto para você, está disposto a fazer o quê? O que é que você está disposto a fazer? Porque eles disseram aqui: vamos! Você não vê ninguém aqui, viu? Viu, Marcinho? Vai você para mim. Viu, pastor Rogério? Vai para mim, vai orar. Culto, vigília, 24 horas de oração. Pastor Edson, ora para mim, viu? Não posso vir não, pastor Nagai. Culto de quinta-feira, bota meu nome aí, ora aí. As pessoas querem as coisas. Muitos almejam muita coisa, mas não estão dispostos a fazer nada. Se acomodam. Eu já vi esposas virem reclamar dos maridos para mim. E dizer que não aguentava o marido e tal. E elas acabaram se conformando, ao invés de pagar o preço para o marido mudar. Aí quando eu fui ver, fui caminhar um pouquinho, dar uma olhada melhor, eu falei para o marido, eu pensei, meu Jesus, tem misericórdia do marido, Senhor. A mulher falava mais do que devia. Falei, meu Jesus, tem misericórdia dele, Senhor. Não é dela não. E é ela que estava se queixando. Porque se o marido mudasse, ela não precisava mudar. Se o marido mudasse, ela podia viver daquele jeito mesmo. Porque às vezes exigimos a mudança do outro para conforto nosso. Queremos que o outro mude. Queremos que o irmão vá orar mais. Queremos que o pastor faça mais. Queremos que os outros façam, para que a gente continue do mesmo jeito. Mas eles aqui todos estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para alcançarem o que queriam. Segundo, gente, veja bem, olha, a solução do problema deles estava em outro lugar, tá certo? Porque eles disseram: vamos ao Jordão. Você não vê eles falando: olha, vamos pegar, aumentar um pedacinho aqui, viu? Vamos pegar a nossa casa aqui mesmo, vamos aumentar. A solução dos problemas deles, para resolver o problema deles, eles teriam que ir para o Jordão. O que isso fala para nós? Mudança radical, gente. Isso aqui é mudança radical. É como se eu morasse em Bragança e tivesse que mudar para São Paulo.
para mudar a minha vida. Em outras palavras, a gente muda o que tiver que mudar, mas a gente vai fazer. E a coisa mais difícil de acontecer, gente, é a gente mudar. A coisa mais difícil, olha, a coisa mais difícil para Deus fazer num ser humano é mudar isso aqui, ó, a mentalidade dele. É mudar as ideias. Quando você muda as suas ideias, automaticamente o resto da mudança é apenas uma consequência. Alguém disse, as ideias mudam o mundo. Não. O mundo é mudado por pessoas, que consequentemente são mudadas por ideias. E a coisa mais difícil é você mudar seu modo de pensar. Eu conheço pessoas que trazem os seus princípios, que seguem os seus princípios como sendo os maiores tesouros do mundo. Jesus falou para aquele jovem rico, olha, vai, vende o que você tem, vem me segue. E o jovem tinha muitas coisas e saiu entristecido. Tem muitas pessoas que não têm tanto dinheiro como aquele jovem, mas eles têm princípios e ideias dos quais não querem abrir mão de jeito nenhum. Não, aí eu acho que é assim, tem que ser assim, e vou fazer assim. E não aceitam mudar, gente. E às vezes, o segredo para a gente obter o que a gente está querendo é uma mudança radical. Mas a maioria não aceita mudar, porque toda vez que eu falo em mudança, a primeira coisa que me vem na cabeça é trabalho. Porque dá trabalho, não é fácil, verdade, gente, não é fácil mudar, não. Se fosse fácil, estaríamos mudando toda hora, mas não é fácil. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em mudança, a primeira variação da palavra mudança é trabalho, porque dá trabalho a beça mudar. Mas para eles conseguirem o que queriam, eles tiveram que mudar radicalmente. E veja bem, além de mudar, aonde eles iam, eles disseram o quê? Pegamos, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos. Eles não pegaram nada pronto. Alguns que eu conheço, chegarei, viu, gente? Será que não tem uma casinha pronta para nós pôr lá, não? Está apertado lá, está estreito, a gente já vai ter que mudar para cá, mas vamos arrumar uma casinha pronta. Eles iam ter que construir, gente. Eles teriam que construir, além de mudar, estavam dispostos a construir. Nós vamos fazer. Olha a disposição dessa gente. Olha a disposição desse povo, gente. Nós vamos construir, vamos fazer. E começaram a construir. Mas olha só um detalhezinho aqui no verso 3. Isso aqui eu acho fundamental. E disse o que é que eles falaram para Eliseu? Serve-te de ires com os teus servos. Olha só, gente. Eles não eram de Deus? Eram de Deus. Não estavam todos dispostos a fazer o que fosse necessário? Estavam todos dispostos. Eles não podiam falar assim, viu, Eliseu, não precisa ir com a gente não. Nós vamos lá, a gente dá conta do recado, a gente já sabe o que tem que fazer, entendeu? Qual é o princípio aqui? Valorizar quem sabe mais do que você. Valorizar um conselheiro. Valorizar a presença de um homem de Deus em meio aos projetos que você tem. Todos conhecem. Alguns já ouviu dizer isso, nós já ouvimos mesmo aqui várias vezes, o ditado, errar é humano, persistir no erro é burrice. Mas o ditado vocês sabem que continua, errar é humano, persistir no erro é burrice, aprender com seus erros é ser inteligente, aprender com os erros dos outros é ser sábio. E outra coisa, existe uma máxima filosófica que diz que ninguém existe por si só. Eu sou resultado de dois, tá certo? E todo conhecimento que eu tenho, ou veio dos meus erros, ou veio através de conselheiro. Ou seja, eu não preciso errar para apanhar, para aprender. Por isso que eles chamaram Eliseu, gente.
tem alguém que sabe mais. Vamos levar um homem de Deus conosco. A gente não sabe o que vai acontecer. Deus está com a gente, mas vamos levar alguém de Deus. Alguém que tenha uma palavra de incentivo, porque olha, como é triste andar com gente desanimada. Não dá para andar com gente desanimada. Pessoas que não têm nada de bom para falar para você, é complicado, não é fácil não, irmão. Não é fácil não, irmão. Você chega do lado dele reclamando. Agora, anda com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Com alguém que inala e respira Deus. Ah, irmão, tá ruim. Não, mas Deus vai melhorar. Ah, irmão, não, mas Deus, ele bota Deus no assunto. Para ele olha, alguns veem o problema, ele olha a solução. Alguns olham para Golias, outros olham para Deus. Por isso a importância de você ter alguém ao teu lado te orientando. Alguns aqui que não tem tanto conhecimento, busca alguém que sabe, vá, antes de fazer alguma coisa, vá tomar conselho com alguém que tem algo de Deus para a tua vida. Alguém que possa te dar uma palavra direcional. E olha só, eles estavam bem certos quando levaram Eliseu juntos. Porque quando estavam cortando madeira, a Bíblia diz, no verso 5, e sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Olha aqui, gente. Estavam todos empenhados, Deus estava junto, tinha um servo de Deus lá dentro, tudo bonitinho. Mas o ferro caiu na água. Por que que o ferro caiu na água? Por que que o machado soltou do cabo? Porque o rapaz não parou para fazer uma análise. Se ele tivesse parado, olhado o machado antes de usar, ele ia ver que tinha folgas no cabo, botava uma cunha lá e resolvia o problema. E por que que ele sofreu perdas? Porque ele foi descuidado naquele momento e não fez uma análise antes. Sabe do que o diabo sobrevive? De oportunidades. Sabe o que ele anseia? E ele fica ali na espreita, esperando você dar uma oportunidade para ele fazer você sofrer uma perda. O anseio do diabo é ele ficar ali, ó, de tocaia, esperando você dar um deslize. Porque o que ele precisa muitas vezes é uma simples oportunidade para acabar com os teus projetos, com o teu sonho, com a vida que está em você. Porque olha só, o machado não podia ter caído na terra? Podia. Como um dado jogado ao acaso. 50% de chance de cair na terra, 50% de chance de cair na água. Mas no descuido que esse rapaz deu, o diabo aproveitou a oportunidade e fez ele sofrer perda. E aí eu pergunto, você está disposto a dar oportunidade para o diabo? Você está disposto a abrir uma brecha para o diabo fazer você perder coisas? Para que ele mime, para que ele esgote a vida que está em você? Está disposto a abrir uma brecha para ele? Porque, ó irmãos, o diabo só pode agir nas nossas vidas de duas formas. Ou porque Deus permite, ou porque eu deixo. E quando é que eu deixo? Quando eu peco, quando eu erro, quando eu vacilo, quando eu escorrego. Quando eu cometo algum deslize, eu estou assinando uma procuração e dando para o diabo falando, ó, pode assolar. Todas as vezes que eu vacilo, eu dou ao diabo autorização para assolar a minha vida. E o que ele precisa é uma mera oportunidade para fazer com que eu sofra perda, gente. É tudo o que ele precisa. Um dia alguém veio reclamar para mim, não aguento mais o diabo me mandar tijolada na cabeça. Aí eu falei, então para de dar barro para ele fazer tijolo. Porque os tijolos que estão vindo na tua cabeça são feitos com os barros que você está dando. Não é uma realidade, gente? Porque dependendo do que eu faço, eu deixo ele agir. Eu falei com um irmão esses dias,
Estava falando para ele, irmão, olha só. Se nós aplicássemos todos os princípios de Jesus na nossa vida hoje, não ficaríamos à mercê de tantos milagres, muitas vezes. Sabe? Criamos oportunidades para o diabo agir na nossa vida. E depois, só um milagre para nos tirar dos enroscos, das enrascadas que a gente se mete. Nós criamos a oportunidade, nós damos a brecha. E depois ficamos no encalço de Deus, porque muitas vezes só um milagre para nos tirar fora dos enroscos que nós mesmos entramos. E aí vira aquela coisa, começamos a fazer um buraco para fechar outro. E aí o buraco vai aumentando cada vez mais. Faz um buraco para fechar outro. E chegamos num momento que só um milagre para arrancar a gente de lá. Mas se nós aplicássemos os princípios de Jesus, não ficaríamos tanto à mercê de milagres. Porque na verdade é bem real que a vida cotidiana, a vida moderna, de certa forma é complicada hoje em dia. A gente olha na televisão muita coisa que a gente não precisa, mas a gente quer comprar. Saiu agora a Fiat Toro, caminhonete lá, Toro, Fiat. Saiu essa caminhonete nova. Eu tenho um Fusquinha e eu estou querendo a caminhonete. Aí eu vou lá e faço um baita carnezão desse tamanho com a caminhonete. Eu ganho R$1.000, a prestação 990. E aí eu me enrosco nas prestações. E depois eu venho, ai pastor, o diabo está furioso comigo, não tem dinheiro para pagar o carro. Irmão, escuta, você fez o buraco, fecha você mesmo. Porque olha só, gente, a garantia de Jesus para nós é que nós não vamos morrer de fome, não vamos morrer de sede e vamos ter paz. Esta é a garantia. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Os gentios buscam essas coisas, mas buscais o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não é as demais ou todas. O texto diz estas. E tem alguns abençoados que dizem, não, todas as coisas. Não é todas as coisas não, irmão. Olha melhor o texto. Porque ele diz que estas coisas, eu vou ter paz, não andeis ansiosos. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Busca o reino dos céus. E você vai ter paz, não vai morrer de fome, e não vai andar pelado. Essa é a promessa. O problema é que alguns querem luxo. Só que o luxo para alguns, às vezes, não é maldição, ao invés de ser bênção. Porque tem gente que quando começa, não existe um perigo maior na vida de um cristão do que o tempo de prosperidade absoluta. Quando tudo começa a dar certo, a tendência é se afastar de Deus, é dar uma afastadinha, né? Vai falar que se você está ganhando R$2.000 por mês, aí você passa a ganhar 10, você não vai querer, se você tiver dinheiro, não vai querer ir na praia todo final de semana, não vai querer passear todo final de semana, não é? Quem é que não vai, irmão? Se você tem dinheiro para ir na Walt Disney lá, ficar 10 dias lá, vai dizer para mim que você não vai. Se você tem lá 15 mil guardadinho, vou para a Olímpia, né, Fernando? Vou para a Olímpia. Vai falar que não vai, querido? Claro que vai, eu que não sou tonto, eu vou. Todos vamos. E não existe um tempo mais perigoso na vida de um cristão do que o tempo de prosperidade absoluta, quando tudo está dando certo. Que a gente começa a fazer planos. Agora as coisas estão dando certo e tal, e a gente começa a fazer planos, agora eu compro isso, eu compro aquilo. Aí chega um abençoado para você e fala assim, olha, Jesus está voltando. Aí você, Jesus, agora não, Senhor. Está tudo dando certo, bem agora. Eu ralei tanto, né, pastor Nagai? Agora que está dando certo, o senhor vai vir? Não, tenha dó. Tem alguns que se tivesse oportunidade, fechava a porta do lado de fora para Jesus não vir. Tenho certeza. Torcendo agora não. Está tudo dando certo agora. Espera um pouquinho. E a facilidade e a tendência que nós temos de esquecer de Deus quando as coisas estão dando certo, gente, é enorme.
É por isso que tem alguns abençoados que vivem embaixo de tribulação, porque é só assim para ele ficar na igreja, ficar no pé de Jesus. Quando o couro está comendo, ele está lá, Senhor, tem misericórdia, né? O negócio melhora um pouco, ele dá uma escapada, você não vê mais ele na igreja. Aí ele vira crente macarronada, só de domingo, olha lá ainda. De vez em quando, sei lá. Mas quando o negócio está feio, está todo dia lá. Está todo dia lá. Está orando, está lá, né? E veja bem, quando o ferro caiu, o que Eliseu faz? Eliseu chega para quem perdeu e diz para ele, viu, aonde caiu? Gente, milagre é milagre. Eliseu podia falar, caiu o machado? Senhor, então agora faz flutuar. Eliseu poderia chegar de qualquer lugar e falar que o machado não ia flutuar. Ia, milagre é milagre. Não tem porquê, correto? Mas não foi à toa que Eliseu chegou para o rapaz e disse, viu, aonde você perdeu? Nós costumamos chegar diante de Deus, nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado. Entendeu? A gente peca no varejo. Fala mal de um irmão, dá calote no outro, faz isso. A gente peca no varejo. E depois chega no final, Senhor, perdoa os meus pecados. A gente pede perdão no atacado. Mas às vezes aquilo que nós, tem muita coisa que nós erramos e pecamos, que para nós não é pecado. Mas é pecado. Por isso que Eliseu chega para o rapaz e fala, viu, aonde foi que você perdeu? A oportunidade é essa, aonde foi? Fala para mim. Reconhecer aonde perdeu, gente, essa é uma grande tacada. Porque quando você sabe o que está errado, aonde errou, você deu quase 100%, você já fez praticamente 90% para melhorar. Quando você reconhece, não, eu preciso melhorar isso aqui, eu errei aqui, eu estou vacilando aqui mesmo, eu estou fazendo isso aqui mesmo. E é você que tem que fazer isso, viu? Não é o teu pai, tua mãe, o pastor. Isso compete a você fazer, a você dar nome aos bodes, a você confessar. Não, Senhor, eu fiz isso aqui mesmo. Olha, Jesus, eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz isto. E se ainda não for, e ainda dependendo de alguns casos, se você fez para alguém, chegar para esse alguém e falar, olha, eu errei contigo. Eu precisei, irmãos, eu trabalho com terraplanagem e a minha máquina deu problema. E eu precisava consertar a minha máquina. Aí tem um irmão que mexe com conserto e eu chamei ele para fazer um orçamento. E eu perguntei para ele, ó, quanto vai ficar? Ele me deu o orçamento. E eu precisava consertar. Eu falei assim, não, olha, eu não posso dar para ele fazer esse conserto, porque ele precisa receber com pouco prazo. E eu não vou conseguir pagar no prazo que ele precisa. Eu vou procurar alguém que possa me dar um prazo. Eu falei, olha, irmão, eu não vou fazer contigo, porque o prazo que você precisa para receber eu não posso pagar. Não vou fazer você arrumar e agir como um irresponsável, porque você está comendo, o teu pão é disso daqui, e de repente eu não posso deixar o meu problema se tornar teu problema. O meu problema é meu problema, não é teu problema. Então eu vou procurar alguém que possa me dar prazo. Às vezes a gente erra assim, a gente falha assim. A gente fala para o outro contar com a gente, quando na verdade a gente não pode. A gente fala para o outro contar e tal. Mas o importante é você falar e reconhecer aonde você errou. E veja, gente, o machado simplesmente flutuou? Não. Olha um detalhezinho aqui. O que Eliseu fez? Cortou um pau
que fala do pau? Fala da cruz. Porque toda vez que você faz isso, aonde é que está sinalizando para a gente ir? Na cruz. Toda vez que a gente perde, toda vez que a gente erra, preciso voltar na cruz. Quando eu faço isso, gente, Deus faz, olha, o que Deus fez aqui, se você olhar de uma forma simplista, Ele fez o ferro flutuar. Quem é que criou a lei da gravidade? Deus. E a lei da gravidade é uma lei inquebrável. Você pode jogar o teu celular 100 vezes, 1 milhão de vezes para cima. Ele vai subir e descer com a mesma intensidade. Essa é uma lei que Deus estabeleceu. Quando o ferro flutuou, Deus quebrou uma lei, gente. Por causa do que houve antes, Deus quebrou uma lei que Ele mesmo estabeleceu. Por causa que houve uma reconciliação, ou não houve um arrependimento, houve mudança, por causa de tudo que ocorreu atrás, antes, é que Deus quebrou uma lei que Ele mesmo havia criado. Porque quando a gente faz isto, é aí que Deus realiza o impossível, gente. Aquilo que de repente está perdido, longe, lá nas profundezas do mar, no esquecimento, quando a gente faz isto, é que Ele traz para perto. A vida se foi, eu vacilei, eu tinha vida, perdi a vida, eu estava crescendo, parei, não fiz base e tal. Quando a gente chega na cruz de novo, aquilo que estava lá nas profundezas, no esquecimento, vem perto da nossa mão de novo. Coloque-se de pé. Olha, gente. Deus sempre oferece a matéria-prima, mas Ele nunca dá a mão de obra. Ele sempre dá a matéria-prima para tudo, mas Ele nunca oferece mão de obra. A madeira, Deus fez. O machado, feito de ferro, Deus fez o machado, Deus fez tudo. Mas a mão de obra, Deus não dá. Deus pode te dar visão, pode te dar sonho, pode fazer tudo. Mas a mão de obra para executar, isso depende de cada um de nós. Não vai depender de mim, vai depender de você. Não depende dele. O mais importante é que Ele te dá a matéria-prima. Você vai ficar descansado, despreocupado que Ele vai te dar a matéria-prima. Para que você se torne uma igreja viva, para que você tenha vida, para que tudo aconteça, a matéria-prima Ele vai te dar. Mas a mão de obra vai depender de você. Porque Deus trabalha no sistema mutirão, gente. Toma matéria-prima. Está aqui o lugar, está aqui a matéria-prima. Mas a mão de obra vem da tua parte. E aí, vamos arregaçar a manga? Vamos construir? Vamos fazer o que for necessário para que as coisas aconteçam? Para que a vida flua. Não há nada tão prazeroso do que ter a vida fluindo em si mesma. Aonde há vida, ali haverá prazer. Como é bom quando você se sente vivo, sabe? Muito boa a sensação de se sentir vivo. E eu pergunto, você existe ou você vive? Existem pessoas que apenas existem. E Jesus não te chamou aqui para você simplesmente existir. Ele chamou aqui para que você tenha vida e vida em abundância. E Ele diz, a minha vida vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Porque a vida dele é diferente. A vida que Ele nos dá é diferente. E como é bom quando ela flui, quando ela corre. Estar no culto tem um gosto diferente. A
Aonde você vai, você tem prazer em tudo que você faz. Aí as pessoas pensam que é o lugar. Não, é você. Porque tem vida aí dentro. Tem vida, gente. Aonde há vida, há prazer. Mas às vezes por algum deslize, essa vida, às vezes o diabo, numa oportunidade que a gente dá, vai embora. É uma noite para a gente recuperar o que perdeu. É uma noite para se recuperar o que você perdeu, gente. Você sabe o que você tem que fazer. Deus tem te falado o que é necessário fazer, você sabe. Eles sabiam, vamos no Jordão, construamos, você sabe. Só depende de você. Curva a cabeça. Senhor, eis o teu povo que ouviu a tua palavra nesta noite. Aqui está quem deveria de estar, Senhor. Quem o teu Espírito Santo trouxe neste lugar, nesta noite, nestes momentos, Senhor. O Senhor nunca fez nada em vão. Então, Senhor, que esta palavra seja como uma voz latente no coração de cada um que está aqui nesta noite. Senhor, que esta palavra fique ruminando na mente de cada um, Senhor. Que ela agora, no nome de Jesus, vai invadindo todo o ser, toda a alma que está aqui. E que ela promova as mudanças necessárias, Senhor, para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam. Em nome do teu Filho amado Jesus. Que ninguém saia daqui desta noite, Senhor, sem saber o que tem que fazer, porque teu Espírito Santo tem falado ao teu povo. Senhor, que esta vida que a tua palavra promete, que ela fala, corra e flua na alma de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, o teu Espírito Santo faça renascer aqueles que estão sem forças, a vida que havia, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós agradecemos. Amém. De glória, de louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, de louvor.